Bom, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu tô com muito calor, até porque aqui em Ribeirão Preto sempre é um inferno, né? Porque todo mundo que mora em Ribeirão Preto sabe que a cidade, sabe porque a cidade ela é tipo um buraco, né? Então nem tem como você tentar fugir desse calor, tá? Não tem muita ventilação, tá? E fica praticamente impossível, tá? Para qualquer pessoa que mora aqui, tá? A não ser que a pessoa tenha de fato uma piscina em casa, conseguir escapar desse calor. Mas nem sempre eu posso escapar para a piscina, né? Até porque eu sempre tenho mais que fazer. Pois bem, como você sabe muito bem, tá? É muito comum quando a gente está, quando você pode estar caminhando pelo YouTube e vendo qualquer tipo de documentário. E esses dias eu me reparei com esse documentário aqui, ó. Esse documentário, tá, que eu quero abordar aqui é do documentário Luta Jurássica. Talvez você já tenha visto ele no History Channel, porque ele passava muito do ano de 2009 até o ano de 2013. Tá. Esse documentário chamado, mais especificamente, se chama no Brasil Luta Jurássica. Aqui está o nome. Mas em inglês ele se chamava Jurassic Fight Club, que significa Clube da Luta Jurássica. E é um documentário que qualquer leigo que possa ver pode achar que o documentário seja um documentário que trate de fato de fatos científicos. Mas não é bem assim, não. A maioria desses documentários, tá, especialmente esses que foram criados nos anos 2000, eles não têm tanto empenho em mostrar a realidade dos fatos de um animal, do dimorfismo de um animal, da consistência de um animal, da adaptabilidade física, biológica e genética de um animal. Por que eu tô falando isso? Porque esses documentários eles foram feitos para entreter, eles não foram feitos que nem aquele documentário Walking with Dinosaurs, ou aqui no Brasil que ficou conhecido como Caminhando com Dinossauros, que era um dos documentários mais creditados, que foi feito por sinal no final dos anos 90. Né? Talvez você já tenha visto esse documentário, Walking with Dinosaurs. Eu vou abordar ele aqui no canal, tá? Mais futuramente para falar justamente a respeito disso. Mas eu vou mostrar para vocês primeiro, tá, as inconsistências que esse documentário tem ao abordar o assunto, né, e a maneira como ele mostra os bichos, né? Eu sei que pode parecer meio cansativo, né, mas para quem vai se interessar por esse assunto vai gostar, tá? Então vamos lá, tá? Primeiramente aquilo que é fato e aquilo que não é, tá? Aquilo que de fato é verdade e aquilo que não é verdade. Um machungatuno macho está em busca de uma fêmea. Ele sente o cheiro da fêmea. Ele sabe que é uma fêmea apenas pelo olfato. Ele se aproxima com cuidado, sabendo que se ela tiver um companheiro, haverá confronto. Devagar, cuidadosamente, o macho avança no território da fêmea, atraído pelo cheiro. O macho se aproxima do centro do território em busca da fêmea e a encontra em uma pequena clareira cercada pela vegetação densa. Ele se aproxima e começa a demonstrar suas intenções. Ele não é um agressor, quer apenas cortejá-la para acasalar. Ele segue uma série de passos para tentar colocar a fêmea em uma atitude. Bom, primeiramente a gente tem que entender. Bom, só vou deixar ele terminar de falar. Atitude não defensiva. Bom, primeiro a gente tem que entender que existe um erro muito feio já nessa introdução deles, tá? Por quê? Porque eles mostram um macho, tá? E eles mostram uma fêmea, tá? Isso não é um problema, é a diferença de um macho para uma fêmea. Eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o macho, tá? Espera aí, tá? Cadê o macho? Tá? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse aqui é o macho. Talvez vocês não estão conseguindo ver bem ele, tá? Mas esse aqui é o macho. Você note que tem vários contornos, tá, na pele dele, ou seja, uma pele escamosa. Aqui tem um verde um pouco mais resiliente. Aqui tem já uma espécie de fragmentação, não fragmentação, mas uma aglomeração de escamas,
tá bem mais presentes aqui nessa parte aqui dele. Aqui você vê que começa um acoplamento entre as duas, o que é algo que não poderia ser muito fundamentado justamente porque isso não é muito comum em répteis. Isso não é muito comum em répteis, muito menos nas árvores atuais de cores, tá? Por exemplo, você tem um verde aqui um pouco mais resiliente. Aqui você tem uma aglomeração de um verde um pouco mais forte, né, junto com uma aglomeração de escamas. Aqui você tem uma cor vermelha, mas um pouco mais alaranjada. Aqui você tem uma cor que de fato é amarela. E aqui você tem de fato a crista do animal, tá? Que é uma crista vermelha. Tá? Assim como o gogó do bicho também, tá? É um gogó vermelho, tá? Como se ele fosse um galo. O que não faz sentido nenhum, sendo que esse animal aqui, essa espécie de animal, não tem, assim como outros terópodes do passado, eles não deveriam ter nenhuma característica similar, pelo menos a um galo. E aí você pode até tentar argumentar, mas eles são parentes das aves. Sim, eles são parentes das aves. Na realidade, as aves são, né, da mesma família que esses animais, mas o contexto de que você pode tentar, você não pode tentar acoplar as duas coisas, você não pode tentar fundir as duas coisas, fazer uma fusão das duas coisas. Esses répteis eram animais diferentes das aves, mas o que eu quero abordar é que a diferença dele para a fêmea é uma coisa que não deveria existir. Aqui tá a fêmea, tá? A fêmea, ela, como vocês podem ver, ela já é diferente do macho, tá? Ela tem apenas o verde, tá? Mas eu vou mostrar agora com os dois juntos, tá? Que a fêmea, ela tem apenas o verde, aqui, ó. Tá? A fêmea, ela tem apenas o verde. O macho se aproxima do centro do território. Olha, note aqui uma presença de ambos os dois juntos, ó. Você pode ver bem que a crista dele continua aqui, uma crista que não deveria existir. Aqui você tem o gogó como se fosse um galo, tá? Como se o bicho fosse um galo. Aqui você tem uma cor mais amarelada, tá? E aqui você tem também mais a aglomeração das escamas, que vai por todo o corpo do bicho, tá? Ou seja, um verde maior. E também você tem essas protuberâncias aqui na pele do bicho, tá? O que é uma coisa que não deveria existir, tá? Muito provavelmente os bichos não tinham isso, né? E você nota que a fêmea é totalmente diferente do macho. Isso acontece, não se sabe por que disso, tá? Mas por que eles fizeram esse exemplo? O que não é muito provável, sendo que certamente esses bichos não tinham um dimorfismo sexual. E aí você pode estar me perguntando o que é dimorfismo sexual. Eu vou explicar para vocês de uma forma mais fácil com exemplos atuais. Isso aqui, ó, é dimorfismo sexual. Talvez vocês não estejam conseguindo ver, mas eu vou mostrar para vocês de uma forma mais fácil. Isso aqui são fazões, tá? Isso aqui é um fazão macho, tá? Isso aqui é um macho. Isso aqui, ó. Isso aqui é um macho, tá? Você pode ver que ele tem um dimorfismo sexual do macho para fêmea, tá? O macho, ele tem um arsenal de cores muito mais exuberante do que a fêmea, ele é maior do que a fêmea, e isso é comum nesse tipo de espécie, tá? E a fêmea, ela é branca, tá? Ela é pequena, ela é miúda, tá? Ela não é muito desenvolvida e até parece até que ela é um juvenil da espécie. Os juvenis da espécie, por sinal, têm muita similaridade com as fêmeas, né? Especialmente dessas, por exemplo, eles não têm todas esse arsenal de cores que os machos adultos têm. O dimorfismo sexual nessa espécie aqui, ele só se mostra, ele só se demonstra depois, tá? Quando o animal ele vai crescendo. Mas tem outros exemplos aqui, ó. Você tem aqui o pavão com o pavão, tá? Que é um dimorfismo sexual muito conhecido, tá? Você tem aqui o dimorfismo sexual entre mamíferos, né? Como é o caso dos leões, tá? É muito comum. Mas por que será que nessa série que eu tô mostrando para vocês, por que será que quiseram fazer isso, tá? Bom, primeiramente tem que entender que é muito esquisito,
tá? Para começo de conversa é muito esquisito, tá? Que esse bicho tenha esse tipo eles quiseram construir dessa forma. É mais provável que eles tenham feito dessa forma. Tá, é muito mais provável que eles tenham que eles quiseram fazer dessa forma, justamente para tentar provar. Por sinal, tá, todos os animais dessa espécie, tá, todos os animais dessa espécie, não, perdão, todos os animais que são apresentados nessa série, porque a série tem 12 episódios, nos quais 9 são sobre dinossauros, tá, mas somente esse primeiro episódio que apresenta esse dimorfismo sexual. Mas afinal de contas, qual é o animal de que eles estão falando? Na série eles falam que é um majunga tolo. Só que não existe nenhum majunga tolo. Tá, eu vou mostrar pra vocês. Em busca da fêmea. E a encontra em uma pequena clareira cercada pela vegetação densa. Ele se aproxima e começa a demonstrar suas intenções. Ele não é um agressor, quer apenas cortejá-la para acasalar. Ele segue uma série de passos para tentar colocar a fêmea em uma atitude não defensiva. Mas ela não reage da forma esperada e ele não entende. A fêmea não se interessa pelas investidas do macho. Ele se balança para frente e para trás na tentativa de mostrar para a fêmea suas intenções. Mas ela declina a investida. Ela mostra os dentes e reage com um rosnado muito feroz. Eita, eu nunca vi um rosnado tão feroz quanto esse. Certamente ele deveria ter saído correndo, né? É uma mensagem clara de que ela está pronta para lutar. O majunga tolo macho continua dançando para seduzi-la. Mas ela não corresponde e continua com a postura agressiva. O macho tenta mudar a sua posição, colocando-a em uma área diferente para ver se ela muda de atitude. Mas a atenção da fêmea não está só no macho. Quando o macho muda de posição, ele percebe a presença do filhote escondido atrás da fêmea. Na mesma hora, o macho entende porque a fêmea não demonstra nenhum interesse pela dança de acasalamento. O macho sabe que a fêmea não irá corresponder enquanto o filhote estiver vivo. É muito importante você ver, como eu já tinha falado anteriormente, que o visual do filhote é muito similar a ela. Tá, o que mostra claramente que eles quiseram mostrar a versão de que haveria esse dimorfismo sexual entre essa espécie. Mas afinal, que espécie é essa? Bom, essa espécie na realidade é esse bicho aqui, ó, chamado de majungasauro. Não majunga tolo. O nome majunga tolo é o nome que eles quiseram dar ao bicho pra série. O nome que eles quiseram mostrar do bicho pra série. Tá, o nome que eles fizeram. Eu vou mostrar aqui outros exemplos dele, tá, que talvez vocês possam ver. E o verdadeiro tamanho do bicho. Esse aqui era o tamanho real do bicho. Vocês podem ver claramente que não é um bicho muito encorpado, tá? Era um bicho que tinha algo entre 6 e 7 metros de comprimento. Não era um bicho tão grande. Era um bicho que habitava as ilhas de Madagascar. Tá? Era um bicho que não tinha todo esse dimorfismo. E aí você pode até falar que essa foi a versão que eles construíram para a TV. Ok, mas depois de tudo aquilo que se sabe a respeito da espécie, não só com as escavações, deveria-se ser muito mais exato para eles tentarem fazer as coisas sem tanto sensacionalismo e tanto charlatanismo como eles tentaram fazer nesse episódio. Eles mostram claramente, aliás, todo o episódio gira em torno da palavra canibal. Tá, o episódio inteiro, se você ver o episódio por completo, Luta Jurássica, você vai ver que eles falam que é um dinossauro canibal. Mas por que eles falam justamente sobre isso? É porque esse animal, mais especificamente, ele é mostrado na série como se ele fosse tipo Hannibal Lecter, tá? Do mundo mesozoico. O que na realidade vai muito além da realidade e muito além do próprio bom senso até
de quem assiste isso. Veja bem, o canibalismo ele não é uma coisa que acontece somente em uma espécie ou porque um animal tende a ser canibal. Pelo contrário, qualquer animal faminto, tá? Qualquer animal totalmente morto de fome vai acabar vindo ao canibalismo justamente para tentar sobreviver. Aqui, como vocês estão vendo, ó, é o exemplo do Majungasauro que eles usaram para a série. Tá todo errado ó, a aparência do bicho. Primeiro, tá? Como eu já disse anteriormente, olha aqui, ó, a cauda dele tá toda desconstruída. A cauda dele deveria ser reta, tá? Porque é justamente a cauda que dá o equilíbrio a esse tipo de bicho. As patas dele, as pernas deles aqui estão muito exuberantes. Deveriam ser um pouco mais baixas, até porque não tem como o bicho, o fato da cauda estar pesada, da cauda que servia para manter o equilíbrio, ter pernas tão compridas, já que seria muito difícil para tanto as pernas sustentarem não só a cauda, mas também o restante do corpo do bicho. Os braços do bicho estão totalmente errados e totalmente equivocados da maneira como eles mostraram, tá? O Majungasauro, o Majungatolo tinha braços nanicos, tá? Aqui, como vocês estão vendo, esse exemplar que é até bem mais feitinho, embora seja apenas de um brinquedo, tá muito melhor mostrado, tá? Muito melhor é bem melhor visualizado para as pessoas, tá? Olha aqui, ó, os braços, na realidade, eles quase nem existiam mais no final do Cretáceo para as espécies de terópodes desse tamanho, porque era praticamente inútil, tá? Inútil para terópodes como esse, tá? Usarem esse tipo de braço, terem esse tipo eles já tinham a boca justamente feita para agarrar e as pernas feitas justamente para correr atrás dos animais. Aqui, ó, nós tem uma versão muito melhor até do Majungasauro, tá? Ou seja, esse aqui, ó, olha aqui, que é por sinal o mesmo que eu tinha mostrado antes, só que diferente, só que um pouco mais amostra do que seria todo o corpo do bicho. Ó, olha aqui, ó, o jeito que eles fizeram, ó. O bicho era retinho, tá? Ele tinha uma compostura reta, os braços dele aqui estão um pouco maiores, isso é um erro, porque muito provavelmente eram minúsculos, mas certamente os braços do bicho, tá? Eles eram pequenos e eles eram nessa posição aqui, ó. Tá certo essa posição, não nessa posição aqui dos braços como se ele estivesse levantando ou segurando uma cadeira. Aqui, ó. Isso é praticamente incompatível com terópodes, tá? Os braços de todos os terópodes, eles ficavam justamente na posição como se estivesse segurando uma bola de basquete, até porque eles já eram inúteis para terópodes desse tamanho. Mas agora vamos ao comportamento dos bichos. Aqui tem outra versão aqui, ó, do bicho. Olha aqui, totalmente da semente à verdade, tá? Vamos lá. Ele sabe que precisa se livrar do filhote. No cérebro, seu comportamento muda de reprodutor para assassino. Ele precisa matar o bebê e precisa fazer isso sem correr muito risco. A fêmea suspeita da repentina mudança de atitude do macho. Seus instintos... Isso não é muito visível, tá? Até porque ela continua tendo o mesmo comportamento dele. Se ela de fato fosse um animal inteligente, e o que se esperar de um animal um comportamento de um animal, seria justamente um comportamento oposto ao que ela está tendo. Até porque esses bichos eles podiam correr. Não eram tão velozes assim, mas ela poderia muito bem correr e saber como afugentar o macho dispersando o mesmo, tá? Isso não era impossível para um animal como esse. Os maternos entram em alerta. Ela sabe De atitude do macho. Seus instintos maternos entram em alerta. Não existem instintos maternos em répteis. Nem em cobras, nem em lagartos, nem em tartarugas, nem em monitores, muito menos em crocodilos. Muita gente pode dizer que tem, mas eu vou dizer agora que não tem. Tá? E muito menos em jacarés. Não existem instintos maternos em um réptil. O réptil, ele é um animal que vive no momento em que se encontra, mas não na forma como eles tentam mostrar.
Justamente por quê? Porque um réptil, ele faz de tudo pela própria sobrevivência. Ele não tem nada a perder e ele não tem nada por que se prejudicar. Não há motivo nenhum para um animal agir da forma como ela age. Ela sabe que o filhote foi avistado. Ela se coloca entre o filhote e o agressor, enquanto o macho se aproxima e tenta desviar da fêmea para conseguir alcançar o bebê. O filhote está parado. Bom, não sei por que ele está parado. Eles não explicam muito bem por que isso está acontecendo, tá? Mas certamente ele deve estar machucado. Enfim, eu não sei. Tá? A maneira como eles tentaram apresentar é muito é bem discutível até o porquê disso. Né? O porquê do filhote estar parado. Enfim, tá. Mas o macho já o avistou. Ele precisa matá-lo. Outra coisa muito interessante é que não teria muito por que a fêmea lutar por esse filhote. Né? Até porque se o filhote ele tá parado é sinal que ele tá machucado. Tá? Porque se ele tivesse bem, ele teria corrido. Tá? Se ele tá machucado, até mesmo a própria fêmea já teria eliminado ele, porque é muito comum para os répteis, tá? Especialmente para os crocodilos, tá? As fêmeas dos crocodilos, tá? Eles eliminarem os filhotes que apresentam algum tipo de deficiência ou algum tipo de problema. Tá? Não existe muito por que ser relevante e até mesmo ser resiliente, especialmente no mundo animal. A gente vê isso não só com os répteis, mas também com outros animais, tá? Como os tigres, os guepardos, os leopardos, as hienas, os elefantes, as zebras, os cavalos, as baleias, tá? Os golfinhos, eles sempre tentam eliminar aquele animal que tem algum tipo de doença, ou sempre tentam afugentar ele do restante do bando. Então não faz muito sentido ela defender esse filhote. Tá? Na realidade seria até mais crível pro mundo real que ela mesma tivesse matado e se alimentado desse filhote. Até porque se ele tá parado ali, é sinal que ele não serve para nada. E mesmo que a narrativa desse episódio seja para forjar uma luta, a luta está totalmente equivocada, já que não haveria motivo nenhum para uma fêmea enfrentar um macho, justamente pela diferença, não só por uma luta que já é perdida, sendo que ela está tentando defender o filhote e o filhote não tem como se proteger. O macho abaixa a cabeça e corre em direção ao filhote com a boca aberta. Mas a fêmea reage rapidamente e abaixa a cabeça, golpeando o macho com uma força incrível. Bom, eu não sei muito a respeito disso, mas eu acho que seria praticamente impossível pro macho, tá? Pra fêmea, aliás, de contas, ter dado essa cabeçada. Sendo que os ossos do Majungasauro, eles não eram tão fortes assim. E não tinham essa estrutura toda para bater de frente uns com os outros. Por ser maior, o macho logo se recupera e volta para enfrentar a fêmea. Ele sabe que deverá atacá-la para chegar ao filhote. Ele não quer matar a fêmea, mas não hesitará se perceber que corre perigo de vida. Apesar de o macho ser maior, a fêmea é muito mais feroz. Ela precisa defender a cria e vai lutar até a morte. O macho volta a atenção para a fêmea. Ela sabe que o macho quer matar o filhote. Furiosa, ela chuta a terra como um touro pronto para o ataque. Esse comportamento não é comum, não deveria ser comum nesse tipo de espécie. Aliás, eu acho que isso seria até impossível. Tá? Sendo que as patas do dinossauro, tá? As patas o modo como eles fizeram, por exemplo, o exemplo dos pés de ambos os dois majungassauros, tá? Aqui, ó, mais ou menos a maneira como eles fizeram o exemplo dos pés de ambos os dois majungassauros seria praticamente impossível ciscar para frente, tá? Chutar para frente, mover essa pata para frente. Tá? Isso não era comum, tá? E não deveria ser comum esse tipo de comportamento, tá? O macho age com cautela. Ele sabe que uma mãe protetora pode ser violenta, mas a necessidade de reproduzir fala mais alto. Eles fazem uma série de movimentos, um tentando intimidar o outro. Mas não funciona. O objetivo do macho é se reproduzir. E o objetivo da fêmea é defender a cria. O macho quer matar o filhote e a fêmea precisa defendê-lo.
O macho avança novamente. Mas a fêmea se move para o lado e o golpeia com a poderosa cauda. Eu acho meio impossível que esse tipo de movimento pudesse ser feito não só por ele, mas também só por ela. Como eu já tinha dito antes, as caudas desses bichos, desses lagartões, serviam justamente para dar equilíbrio, tá, à espécie, para ajudar a equilibrar e não para ajudar o animal a abater qualquer presa, seja ela o que for.